Olá, bem-vindo a mais uma aula do projeto Preparem Seja. Eu sou a professora Virgínia Sampaio, esse é o nosso segundo encontro e vamos continuar conversando sobre variação linguística. No primeiro encontro nós vimos o que é variação linguística, estudamos o conceito de variação linguística, vimos por que ela acontece, vimos dois fatores, o fator histórico e o fator geográfico ou regional. Vimos também por que é importante estudar esse tema, esse assunto. Pensando num aluno que está concluindo o ensino fundamental, ele precisa demonstrar que ele sabe reconhecer e valorizar a linguagem do seu grupo social e as diferentes variedades do português, né? Que o português é uma língua, como qualquer outra, que não tem só uma forma de ser falada, uma forma de ser escrita, mas que ela tem outras formas possíveis. E a partir do momento que você entende que não existe só uma forma possível, mas que existem formas que são adequadas dentro de um contexto, dentro de uma situação de fala, você também vai combater o que se chama de preconceito linguístico, que vem a ser o quê? E o que vem a ser preconceito linguístico? É exatamente esse julgamento que se faz da fala do outro, de maneira desrespeitosa, depreciativa. É muito fácil exemplificar se a gente pensar, por exemplo, na maneira como alguém do Sudeste, do Rio, de São Paulo ou de Minas vai se referir à maneira como o nordestino fala, né? Sem entender ou se levar em consideração que nós falamos com esse sotaque nosso, porque nós somos do Nordeste, então é uma variante regional. E que eles também falam como falam, porque nasceram no Sudeste. Então, a partir do momento que você reconhece, que você entende que as línguas não são, que a língua portuguesa não é sempre o tempo todo, você vai saber respeitar essas variantes e não julgar outra de maneira desagradável, não é isso? Vamos seguir agora vendo mais alguns fatores que fazem com que as línguas variem. Voltando ao nosso tema inicial de por que as línguas passam por variação, temos também a variação social, que está ligado a questões como idade. Então, um grupo mais jovem vai usar uma variante diferente de uma pessoa de mais idade. Né? Observe aqui essa imagem que você tem aí, um grupo de jovens conversando, tem alguém mais velho observando sem entender, porque eles pertencem a grupos etários diferentes. Há também a questão da escolaridade, ou seja, dependendo do acesso que você teve à cultura, você vai usar uma variante, inclusive mais próximo à língua padrão, do que alguém que não teve acesso à educação e à cultura. Há também a questão da origem. Alguém que está numa zona rural ou num lugar, uma cidade pequena, vai usar uma variante do português diferente de quem nasceu numa capital, numa cidade grande. E também em relação à classe social. Então, esses fatores, idade, escolaridade, origem, classe social, também vão influir na maneira como as pessoas usam a língua portuguesa. Tá? Como é que isso vai aparecer na prova do Ensed? Vamos ver uma questão. Pronto, nós temos aí então uma música regional, o tipo de texto é uma canção regional, Assum Preto, que ficou famosa na voz de Luiz Gonzaga. Vamos fazer uma leitura rápida dessa música. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto vive sorto, mas não pode voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus. Quando Luiz Gonzaga escreve essa música, ele imagina, o eu lírico da música, que seria um homem cantando, e se eles, na verdade, na música, vocês observam que ele descreve, logo no começo ele descreve tudo de belo, né, na mata, na natureza, mas o pássaro não pode ver. Ele não pode ver porque as pessoas tinham o hábito de furar o olho do animal para que ele não pudesse voar, não pudesse fugir. Não precisa colocar na gaiola. E aí ele se compara a esse animal no final dizendo assim,
que o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que é a luz dos olhos meus. Então, esse homem, esse eu lírico que aparece aí, é o homem do interior. Quando o Luiz Gonzaga escreve a música, ele coloca no texto a maneira que as pessoas falam. Então, aí tudo em volta, mata em flor, cego dos olhos, canta de dor. Então, todas essas palavras, que ela não é padrão, seria um título de roupa diferente, aparecem na música sim, mas elas aparecem com um propósito. Ele coloca na música, ele escreve a música da maneira que as pessoas falam no lugar. Qual é a questão que vem em relação a essa música na prova do Enseja, de 2017? Ele diz assim: o texto poético Assum Preto apresenta uma variedade linguística caracterizada pela informalidade da situação de comunicação e pelo gênero letra de canção regional. Essa variedade de língua está marcada no texto pela, é uma letra de canção regional. Ele fala que há aí uma variedade linguística, não é isso? Que é informal. Como é que o que é que marca no texto que é uma situação informal, que é uma variedade informal? Aí tem aí, letra A, representação da escrita na fala, ou seja, escrever da maneira como as pessoas falam. Letra B, estrutura em estrofes do texto. Ora, toda canção vai utilizar estrofes. Então, escrever em estrofe não é uma marca de variedade linguística. Depois vem a letra C. Temática ambiental abordada. Ora, abordar temática ambiental também não está ligado à variedade linguística. Está ligado ao tema. Rima ao final de alguns versos na letra D. Também não seria alternativa, porque geralmente você vai ter rima no poema numa canção. Então, ter rima também não é não está ligado, não é uma característica da variação regional. O que marca aí a variação regional é exatamente essa representação da escrita na fala, ou seja, falar, escrever as palavras da maneira como as pessoas falam. Tá? Então, essa seria a resposta para essa questão aí. Um outro fator de variação linguística vai ser a variação de estilo, a variação estilística. O que é variação estilística? É aquela variação que tem a ver com a situação de fala. Então, dentro de um contexto de fala, de uma situação, eu, como falante, vou pensar, isso é automático, qual é a maneira mais eficiente de me comunicar. Eu posso utilizar naquele momento a linguagem mais informal, mas de maior proximidade e intimidade, ou eu preciso usar uma linguagem mais próxima à língua culta, à norma padrão, né? Então, tem a ver muito com a situação de informalidade ou de informalidade da língua. Tem a ver também com adequação ou não. O que tem a ver? O que quer dizer adequação nesse contexto? Por exemplo, essa imagem que aparece aí, eu tenho um homem na praia de terno, ele vai surfar. Essa roupa, logicamente, não é adequada para o surf. Da mesma forma que a roupa não está adequada, observe a expressão do companheiro dele. Ele está confuso, porque ele diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? O que ele quer perguntar é: a gente vai pegar a onda agora ou mais tarde? Olha como elas estão bonitas. Mas ninguém fala assim, se dirigindo ao companheiro de surf. Então, a maneira como ele fala, ele emprega a norma culta padrão, no momento em que deveria ter sido empregado uma linguagem mais informal. Então, é importante que a gente fique atento para perceber que tipo de linguagem é mais adequada à situação de uso ou ao contexto que a gente se encontra. Fica mais claro ainda se a gente pensar nessa situação aqui. Você não está se sentindo muito bem, você está com um problema de saúde, mas você já tinha marcado compromissos anteriormente nesse dia. E você vai precisar escrever uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail para desmarcar esse compromisso. O compromisso 1 é uma ida à praia com amigos. O compromisso 2 é uma entrevista de emprego. Obviamente que você não vai utilizar para desmarcar a entrevista de emprego a mesma linguagem que você utilizaria para se dirigir aos amigos e dizer que não vai mais à praia. Então, aí a gente observa que uma situação é informal, né?
uma ida à praia com os amigos é uma situação informal, você pode mandar uma mensagem muito mais informal, mas a segunda situação é uma situação formal e que requer a utilização de uma variedade da língua muito mais formal e muito mais próxima à norma culta. Então, quando eu falo em variação de estilo, é disso que eu estou falando. É você estar atento ao contexto em que você está e empregar corretamente, escolher e empregar corretamente a linguagem adequada. Para que você possa fazer isso, você tem que ter à sua disposição, né, no seu acervo, no seu repertório, tanto expressões de linguagem mais informal e popular, como expressões da língua culta. E você só vai adquirir isso com estudo e com leitura. Eu sempre volto a esse tema da leitura. A leitura é extremamente importante porque é ela que vai lhe dar a opção. Quando você lê, você se apropria de palavras novas, de termos novos, de situações novas, e você vai ter a condição de, quando for cobrado, utilizar, ter acervo para utilizar uma forma ou outra de linguagem. Então, da mesma maneira que a gente tem que ter, por exemplo, no guarda-roupa, roupas que se adequem a várias situações, a uma ida à praia, a uma ida à igreja, a uma entrevista de emprego, a gente também tem que ter um vocabulário, né, um acervo de vocabulário de palavras e de expressões que se adequem às situações mais diversas da língua. Então, eu estou preparada a me comunicar em qualquer situação de maneira efetiva, de maneira clara. Como é que essa questão de estilo pode aparecer na prova do Enseja? Então, vamos ver uma questão. Questão 28. O texto que aparece aí é um diálogo entre o coronel e a esposa. Nesse diálogo, eles comentam sobre uma carta que o coronel recebeu de alguém que administra a fazenda. Essa carta, ela aparece, parte dela, já no finalzinho do texto, lá no penúltimo parágrafo. Logo depois discute vem a carta. Tem assim: Excelentíssimo senhor coronel Juca, respeitosas saudações. Em primeiro lugar, saudo-vos, Vossa Excelência e Dona Nequinha. Coronel, venho por meio dessa respeitosamente comunicar para Vossa Excelência que o cafezal novo agradeceu bastante a chuvarada dessa semana. E tal, e tal, e tal. Me acho doente, diversos incômodos devido ao serviço. Aí o administrador comunica ao coronel como está fazendo e como ele está também. Observe que ele utiliza uma série de pronomes de tratamento que são necessários numa comunicação formal. Né? Ele conversa sobre como está a fazenda e ele sabe que é uma situação em que é necessário utilizar uma linguagem mais formal. Aí ele utiliza Excelentíssimo senhor coronel, aparece aí. Depois ele utiliza Vossa Excelência. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstra que ele não domina tanto assim essa modalidade, essa variação, porque ele coloca assim, as chuvarada, e ele não faz a concordância. Ele não fala as chuvaradas, não coloca o S no final. Depois ele fala assim, que está doente devido ao serviço, é devido ao serviço. Aí a questão é a seguinte, os trechos em itálico no texto sinalizam o que foi escrito pelo remediante da carta. Toda vez aqui que eu tenho essa formatação que aparece mais inclinada à direita, eu chamo de itálico. Eu também posso destacar uma palavra ou um texto do texto utilizando o negrito ou utilizando o sublinhado. Essas formatações, geralmente, elas aparecem quando você quer destacar algum pedaço, algum trecho do texto que foi escrito. Aí ele continua. Embora o personagem administrador da Santinácia inicie o recado na norma padrão, ou seja, utilizando Vossa Excelência, saldos e por aí vai, em outros momentos usa a chuvarada, sem o S de plural, devido o em lugar a devido ao, demonstrando, ou seja, quando ele usa a norma padrão e ao mesmo tempo utiliza uma variação que está mais próxima da fala, uma variação mais popular, o que ele demonstra? Letra A. Demonstra aproximar a linguagem ao entendimento do coronel. Não. Quando ele quer aproximar ao entendimento do coronel, ele usa a linguagem padrão. Então, essa não seria a resposta. Letra B. Ajustar os termos ao contexto de interlocução. Quando ele quer ajustar os termos ao contexto, ele utiliza a linguagem formal. Vossa Excelência, saldo-vos e por aí vai.
ser acessível à situação informal de comunicação. A situação não é informal, é uma situação que para eles é formal. Ele se comunica com o coronel. Não é um amigo próximo, não é ninguém da vida privada, é alguém que para quem ele trabalha, então é uma situação formal. E no final vem assim, ter dificuldades no domínio dessa variante. Ou seja, quando ele mostra que ele sabe que precisa usar uma forma mais padrão, mais curta da língua, mas ao mesmo tempo aparece no texto a maneira como ele fala, que é uma outra variedade. Então é isso que ele demonstra. Ele sabe que tem que usar a norma padrão, mas ele ainda tem algumas dificuldades. E é por isso aí que a resposta para essa questão seria a letra D. Observe aí que ele destaca nessa questão o norma padrão e também a variação da língua que é mais que está mais próximo, que está mais próxima ao rapaz que a Ademir está fazendo, não é isso? Então é esse tipo de questão que vai aparecer na prova e que vai estar relacionada à variação linguística, tanto essa questão como as que a gente viu na aula passada. Espero que vocês tenham gostado da aula e que aproveitem bastante. Até a próxima.